Obras completas de Freud. Esse aqui é mais um episódio relativo ao texto, o livro, né, Interpretação dos Sonhos. Essa é a terceira aula sobre interpretação dos sonhos e que eu trago para vocês o famoso sonho de injeção de Irma. Então eu estou aqui para tirar vocês das trevas da psicanálise e dessa mentira aí de que você já leu a interpretação dos sonhos e não leu coisa nenhuma. Se você já leu, você pode reler comigo. Se você nunca leu, você pode ler comigo aqui nessas aulas que eu vou trazer para vocês ao longo de várias semanas, anos, décadas, sobre as obras completas de Freud. Hoje eu não estou com o meu livro físico, estou numa viagem, estou em Santiago, no Chile, e mesmo assim não posso deixar vocês nas trevas, então estou aqui para fazer essa aula. Eu vou seguir no meu tablet aqui, ó, é para enxergar, né? É a mesma edição do Companhia das Letras, aquela de capinha dura, só que eu estou com a versão PDF, porque eu não pude trazer, já trouxe alguns livros, trazer mais um Freud lá de centenas de páginas, fica pesado demais a mochila. Então eu trouxe só isso aqui, o tablet que contém aqui o texto que a gente precisa. Então vocês seguindo comigo aí, estamos no capítulo 2, entrando no capítulo 2 da interpretação dos sonhos, que chama assim, ó, o método de interpretação dos sonhos, a análise de uma amostra de sonho. Então, primeiro Freud vai contextualizar o porquê ele traz esse sonho, depois ele apresenta esse sonho, depois ele faz uma análise desse sonho para as bases que ele vai construir ali ao longo das aulas até chegar no seu método, no seu desenho bem claro, assim que aparece no capítulo 7. Então, começando aqui, ó. O título que dei a esta obra deixa claro que a tradição da concepção dos sonhos pretende seguir. Eu me propus demonstrar que os sonhos podem ser interpretados. Aliás, esse é o nome do livro, né? Interpretação dos sonhos. Mas ele traz alguns detalhes importantes. Ó. Ao supor que os sonhos são interpretáveis, entro imediatamente em contradição com a teoria dos sonhos dominante. Afinal, o que ele foi mostrando é que outras abordagens, outros autores, mesmo historicamente em outras culturas, muito antigas inclusive, você tinha ali o sonho e interpretações feitas sobre os sonhos. Por isso seria uma contradição que ele faz algumas críticas a esses modelos. Mas ele vai se localizar aqui. Ó. No entanto, vimos que as teorias científicas dos sonhos não deixam espaço para o problema da interpretação, pois, para elas, o sonho não é um ato psíquico. Então aqui tem um diferencial que o Freud já traz do sonho como um ato psíquico, porque essas outras pensam como um processo somático que se manifesta por indícios no aparelho psíquico. Tem uma diferenciação. Então uma coisa é um processo somático com indícios no aparelho psíquico, e outra coisa que o Freud vai trazer aqui para a gente é o sonho como um ato psíquico. Ela faz uso de seu direito de preceder de forma inconsequente e, apesar de admitir que o sonho é incompreensível e absurdo, não consegue lhe negar todo o significado. Guiada por um pressentimento obscuro, ela parece supor que o sonho tem um sentido, mas que oculto, que ele se destina a substituir outro processo de pensamento e que basta descobrir essa substituição de modo correto para chegar ao significado oculto do sonho. Então tem aqui uma substituição muito simples, uma coisa no lugar de outra, então o sonho, a interpretação do sonho seria simplesmente descobrir qual é a troca que precisa ser feita. Então o sonho é como uma unidade total que você troca por uma outra que está ocultando. Seria uma interpretação muito fácil, até meio preguiçosa. Alguns se mantêm fazendo dessa forma, mas o Freud não vai por essa via. Continuando, por isso, desde sempre, o mundo leigo se esforçou em interpretar o sonho, recorrendo a dois métodos essencialmente diferentes. Então vamos pensar nesses dois métodos. Guarda aí, ó. O primeiro desses procedimentos mantém em vista o conteúdo onírico como um todo e procura substituí-lo por outro conteúdo compreensível e, em certos aspectos, análogo. Então, eu acabei de falar, você troca um blocão de coisas do sonho por uma outra coisa. Essa interpretação é a interpretação simbólica do sonho. Então coloca a interpretação simbólica. Naturalmente ela fracassa desde o início, no caso daqueles sonhos que parecem ser não só incompreensíveis, mas também confusos. E aí, para usar como exemplo aqui, ele traz a interpretação que o José, da Bíblia, ali faz dos sonhos do faraó. 7 vacas gordas, a quais seguem 7 magras, que devoram as primeiras. Isso é uma substituição simbólica da profecia dos 7 anos de fome que consomem toda a riqueza gerada durante os 7 anos férteis. Então trocou uma coisa por outra coisa.
O segundo dos métodos populares de interpretação dos sonhos se mantém completamente distante dessa pretensão. Poderíamos chamá-lo de método criptográfico. Então, em diferenciação ao simbólico, o criptográfico, pois trata o sonho como um tipo de código secreto, em que cada signo é traduzido por outro signo de significado conhecido, segundo uma chave estabelecida. Seria como se eu pudesse ter um livro do sonho dizendo assim, olha, sonhou com tal coisa, é tal coisa. Sonhou com dente, é morte. Sonhou com cobra, é traição. E ele põe, nesse segundo tipo de trabalho, o aspecto essencial desse procedimento é que o trabalho interpretativo não se volta para o conjunto do sonho, mas separadamente para cada parte do conteúdo do sonho, como se este fosse aglomerado em que cada fragmento de rocha pede uma classificação especial. Após apresentar os dois, ele coloca mais abaixo, ó, precisa insistir em que o sonho realmente tem um significado e que um procedimento científico da interpretação dos sonhos é possível. Cheguei ao conhecimento desse procedimento da seguinte forma. Aí ele conta que há muitos anos ele vem atendendo ali pessoas com formações psicopatológicas, as fobias histéricas, ideias obsessivas e outras, trabalhando ali no começo junto com o Breuer, e ele coloca que esses pacientes, ao apresentarem, né, suas patologias, suas questões, ele fala assim, ao longo desses estudos psicanalíticos, deparei-me com a interpretação dos sonhos. Os pacientes que eu havia obrigado a me comunicar todo o pensamento, todos os pensamentos e associações que lhe ocorressem sobre determinado tema, contaram-me seus sonhos e assim me ensinaram, olha que legal, os pacientes me ensinaram que um sonho pode estar inserido na concatenação psíquica que pode rastrear na memória a partir de uma ideia patológica. O passo seguinte foi tratar o próprio sonho como um sintoma, ideia-chave, gente. O passo seguinte foi tratar o sonho como um sintoma, aplicar a ele o método de interpretação desenvolvido para os sintomas. Então, colocaria aqui já como um grande diferencial que o Freud traz, diferentemente de todos os outros até então, porque ele toma o sonho como um sintoma, no sentido de que ele precisa ser decifrado como decifra-se um sintoma. Então é pensar na mesma estruturação de formação de um sintoma, a estruturação da formação de um sonho, afinal o sonho é um sintoma. Isso exige certa preparação psíquica do paciente, procura-se alcançar nele duas coisas. Então, para conseguir fazer isso, da mesma forma que você trata um sintoma em psicanálise, e aí precisaríamos fazer referência ali aos estudos sobre histeria, que é isso aqui, ó, 1900, interpretação dos sonhos. Estudos sobre histeria, 1895. Então ali, ele junto com o Breuer, está estudando ali as pacientes histéricas, aplicando o método psicanalítico, conseguindo êxito em alguns casos, outros não, mas constrói ali uma certa leitura, chega naquela máxima que as histéricas sofrem, sobretudo, de reminiscências, ou seja, de lembranças que não podem ser lembradas, que é a formação de um sintoma, de um compromisso, e nessa hora que ele coloca o sonho como um sintoma, ele vai aplicar o mesmo método de interpretação desenvolvido para os sintomas histéricos e os pensamentos obsessivos. Aí ele põe, mas para isso, exige uma certa preparação psíquica do paciente. Procura-se alcançar nele duas coisas. Então anote aí, porque isso serve para a sua clínica, para você aplicar mesmo hoje em dia. Claro que tem ali adaptações, releituras a ser pensado, atualizações, mas você pode usar isso para começar a pensar na sua clínica, nos atendimentos que você faz. E claro, como eu falei para vocês em aula anterior, quando você começa a estudar a interpretação dos sonhos, você parece que você passa a sonhar mais ou se lembra mais dos seus sonhos. Então você pode aplicar o método de interpretação de sintomas aplicado na interpretação do sonho. Então isso exige certa preparação por parte do paciente e é necessário que alcance duas coisas. Um aumento de sua atenção às suas percepções psíquicas e o desligamento da crítica. Então, olha que ponto fundamental, né? Esse é o sujeito que pode entrar numa análise, pode fazer uma análise. Um sujeito que consegue estar mais atento às suas percepções psíquicas e, ao mesmo tempo, o desligamento da crítica, do senso crítico, que tem a ver com a livre associação. Falar aquilo, tudo que vier aquilo que vier à mente sem censura nenhuma. Mas ele coloca, né, ó, durante o trabalho, percebi que que a disposição psíquica do homem que reflete é totalmente diferente daquela do homem que observa os seus processos psíquicos. Guarda essa ideia aqui que é importantíssima, porque eu vou falar mais para frente, inclusive. Ó.
a disposição psíquica do homem que reflete, então está diferenciando o que é uma reflexão, o sujeito ele refletindo sobre, e o sujeito que observa seus processos. Então guarde essa ideia, pense nos processos psíquicos, uma reflexão sobre os processos psíquicos e uma observação dos processos. Na reflexão, ele vai colocar que entra em jogo a questão do senso crítico, aquilo que você precisa desligar. E na observação você consegue desligar esse senso crítico. Então ele fala aqui, ó, o homem que observa a si mesmo só precisa se dar ao trabalho de suprimir a crítica. Quando consegue fazê-lo, vem à consciência inúmeros pensamentos que em outras circunstâncias teriam lhe escapado. Isso é muito interessante, porque inclusive, quando você vai estudar técnica psicanalítica, se você tem por um lado, né, a questão da livre associação por parte do paciente, por parte do analista tem a questão da atenção flutuante. E na atenção flutuante também tem algo dessa ordem, de sair desse lugar de reflexão e ficar nesse lugar de observação do material. Ou seja, quando você vai atender como psicanalista, você não fica refletindo tudo aquilo que o paciente traz, senão você não escuta. Uma das dificuldades que quem começa a atender é justamente essa, você quer escutar e pensar ali em tempo real o que está acontecendo, e o Freud fala, peraí, deixa em suspensão isso, não precisa pensar nisso. Tem uma certa comunicação do inconsciente que vai justamente por essa via da observação, que nessa observação a coisa fica mais fluida. Por isso, inclusive, que o Freud não recomenda que fique anotando nas sessões. Você pode anotar uma coisa ou outra, mas você não precisa fazer esse esforço. Então, mais uma vez, a ideia é que com a observação você diminui esse senso crítico, esse trabalho de crítica, e fica muito mais fácil que pensamentos venham à consciência. E ele coloca aqui, ó, no estado que usamos para análise dos sonhos e das ideias patológicas, o paciente renuncia proposital e voluntariamente a essa atividade e aproveita a energia psíquica economizada. Ou seja, então, nesse processo de livre associação, além da pessoa diminuir a crítica, a pessoa observa a sua disposição psíquica, além disso, tem uma economia de energia que deixa a pessoa até mais motivada para falar livremente. Ele põe aqui, ó, os pensamentos involuntários costumam provocar a resistência mais feroz. E mais à frente ele coloca uma coisa importante para se pensar nas clínicas hoje em dia, né? Isso aqui, 1900. Mas olha o que ele fala, ó, a maioria dos meus pacientes consegue fazer isso após a primeira instrução. Diga tudo aquilo que vier à cabeça sem censura. O que você vê muitas vezes hoje em dia falando, psicanalistas e mesmo pacientes comentam sobre isso, pessoas que fazem análise, é dessa dificuldade de falar livremente. Até tem autores psicanalistas que colocam assim, que os pacientes hoje em dia, de uns anos para cá, tem o tal do déficit narrativo, não tem o que dizer, não tem o que falar, é esse ponto, olha, minha questão é esse ponto, né? Eu faço isso da vida e ponto, fale sobre mim agora. E que aquele paciente que consegue falar livremente, sem censura, já seria a cura. Então, alguns autores pensam por essa via. O simples fato de alguém conseguir livre associar já mostra que está curado do seu sofrimento, dos seus sintomas. Claro que são questões aí a ser questionadas. De fato, não é tão simples assim. Você falar para a pessoa falar livremente, ela ficar à vontade para falar. Às vezes eu uso como uma referência, falo assim, imagina que você está numa viagem de ônibus, com a cabeça assim no vidro, olhando pelo vidro, você vai contando o que você está vendo, a observação. Por isso que a reflexão não é a observação, são coisas diferentes. Não é vamos refletir sobre o que você está falando, é fale, vai falando, conta da paisagem. Algumas pessoas, de fato, parece que têm maior dificuldade para fazer isso, mas também está a questão de ser uma resistência. Então, o quanto essa leitura de que hoje existem os déficits narrativos, se tem a ver com modificações nos sujeitos que procuram análise, ou se o nível de profundidade de que se alcança numa análise é diferente, afinal aqui é o começo da psicanálise e hoje muito mais de 100 anos depois seria uma outra perspectiva, ou às vezes pode ser imperícia do analista, pressa do analista, enfim, acho que cabe esses questionamentos, porque essa é uma das questões que sempre estão em pauta ali, sempre sendo pensadas pelos psicanalistas, pelos psicólogos também, quando o paciente não tem nada a dizer, quando o paciente não fala, se isso é resistência, se isso tem a ver com a estrutura do sujeito, ou a questão diagnóstica, ou se tem a ver com resistência,
ou se tem a ver com o momento do processo, ou tem algumas interpretações para pensar. Mas voltando, ele coloca, a maioria dos meus pacientes consegue fazer isso após a primeira instrução do diga o que vier à cabeça sem censura. O primeiro passo na aplicação desse procedimento ensina que não podemos fazer do sonho como um todo um objeto da atenção, mas apenas os elementos de seu conteúdo. Então não é pegar o sonho inteiro e extrair de uma vez o significado total daquilo. Ou pensar, né, como é que eu penso o bloco disso? Eu vou pegar nas partes, e ele coloca os elementos de seu conteúdo. Se eu perguntar ao paciente ainda não instruído o que lhe passa a cabeça quando pensa nesse sonho, normalmente ele não consegue detectar nada em seu horizonte mental. Isso é o clássico, né? O que você pensa sobre isso? Mesmo para quem não é analista, quem faz análise, sabe que é muito comum quando perguntado assim, tá, esse sonho significa o que para você? Não sei. Ou às vezes até, por já ter começado a saber um pouco dessa ideia da interpretação dos sonhos, traz, eu pensei nisso, pensei naquilo, mas geralmente pegando o sonho como um todo, a história toda do sonho, então assim, o extrato é esse aqui, o resultado é esse. E o que o Freud mostra, e na prática clínica eu constato isso, é que por essa via, o que você pensou sobre esse sonho, um bloco inteiro, a pessoa acaba assim, pensei o A ou B, ou nem pensei, a coisa para por aí. E a ideia é assim, quando você pega, tá, vamos falar desse sonho de novo, vamos pegar as várias partes e trazer associações para cada uma das partes, muito mais material se produz. Então, às vezes eu vejo também que muitos não usam tanto o recurso da interpretação dos sonhos na clínica atual, mas eu acho que é um recurso muito importante, assim, é um caminho muito importante, é uma das manifestações do inconsciente, a máxima delas, né? A gente não pode abrir mão de trabalhar por essa via de interpretar os sonhos. Pois bem, aí ele põe, minha intenção é realizar por meio da elucidação dos sonhos um trabalho preliminar à resolução dos problemas mais difíceis da psicologia das neuroses. Então, como é um caminho importantíssimo, como é um elemento fundamental para a clínica psicanalítica, a interpretação dos sonhos. Mais uma vez, não pega o blocão inteiro do sonho e faz ali uma substituição. Pega o sonho e vai ali pegando cada trecho do sonho e fazendo as associações em relação àquele trecho. É diferente daquele modelo criptográfico, você pega cada coisa, isso aqui significa isso. Dente é a morte, cobra, traição, tal coisa. Não é isso, né? É pegar cada trecho e trazer ali uma significação a partir das associações do paciente em relação àquele trecho que foi selecionado. E o Freud vai mostrar nisso num exemplo bem prático, nós vamos chegar lá já já. Aí ele fala assim, para dar exemplo, posso recorrer a muito material, posso recorrer a ações dos outros, ações de pacientes, mas de paciente é complicado, por uma questão ética, por uma questão, não posso expor esse material todo. Também assim, o quanto eu fiz uma análise daquele paciente, está sempre o paciente como aquele que pode dizer até onde vai a associação, porque ele é o experienciador da coisa. E o Freud fala assim, bom, para conseguir fazer um aprofundamento maior, ao invés de pegar sonho dos outros, ou de pacientes, ou sonhos já descritos, eu vou pegar um sonho meu. Aí ele até coloca, certamente serei confrontado com dúvidas em relação à confiabilidade dessas autoanálises. Afinal, ele vai pegar um sonho dele mesmo para analisar. Por um lado, tem a questão de uma coragem, né? Você vai expor o seu sonho ali, e vai expor suas vulnerabilidades, desejos, enfim, né? Você vai mostrar uma intimidade sua, mas tem esse lado assim, mas puxa, mas quando você coloca o negócio do próprio sonho seu, o quanto isso pode ser científico, o quanto isso pode ser válido para outros, mas ele prefere fazer dessa maneira. Ele pôs aqui, ele fala, apesar de tudo isso, dessas dificuldades, inclusive essa de se expor, ele põe, é necessário superar isso. Veja só a frase do Freud. Todo psicólogo é obrigado a confessar até mesmo suas próprias fraquezas, se acredita que assim pode lançar luz sobre algum problema obscuro. Mais uma vez, então, o próprio psicólogo, o psicanalista, precisa ali lançar mão, apresentar suas fraquezas, se isso, de alguma forma, possibilitar avanços sobre algum tipo de problema obscuro, e o Freud faz isso inúmeras vezes na sua obra. Então ele põe, escolherei então um dos meus próprios sonhos e explicarei o meu modo de interpretação com base nele.
Cada sonho desse exige um relato preliminar. Ou seja, eu vou dar um contexto aqui para falar, para vocês entenderem por que eu sonhei com isso. E aí vem o famoso sonho de injeção de Irma, sonho famosíssimo, clássico da psicanálise. Então aqui, ó, relato preliminar. Então, no verão de 1895, eu havia tratado psicanaliticamente uma jovem que mantinha uma amizade próxima comigo e com os meus familiares. É compreensível que essa mistura, então, eu falei, uma pessoa muito próxima, amiga da minha esposa, e ele fala, o tratamento terminou com um sucesso parcial. A paciente perdeu sua angústia histérica, mas não todos os sintomas somáticos. Então, não curou, né? Não curou completamente. E ele coloca, na época, eu não estava muito seguro dos critérios que determinam a resolução definitiva de um caso clínico de histeria e propus à paciente uma solução que não lhe parecia aceitável. Então ele não estava muito seguro do que seria a resolução disso, conseguiu eliminar ali a angústia histérica, mas os sintomas somáticos permaneciam. Ele fala, em tal discórdia, interrompemos o tratamento por causa das férias de verão. Então, interrompido o tratamento e fala, em certo dia recebi a visita de um colega mais jovem, um dos meus amigos mais próximos, que havia visitado a paciente, Irma, e sua família em sua residência de campo. Perguntei-lhe em que estado ele a encontrara e recebi a resposta. Ela está melhor, mas não completamente bem. Então, ele que já estava inseguro, ele escuta isso, resolveu interromper. E aí esse amigo dele falou assim, olha, ela está melhor, mas está completamente bem. Sei que as palavras do meu amigo Otto, ou o tom que foram ditas, me irritaram. Eu acreditava detectar nela uma repreensão, no sentido de que eu teria prometido demais à paciente e, com ou sem razão, atribuir o suposto fato de Otto tomar partido contra mim à influência dos parentes da paciente, que, como acreditava, não viu com bons olhos meu tratamento. Ou seja, ele estava inseguro, as pessoas não botavam tanta fé, os parentes da paciente não botavam tanta fé nesse método, na tal psicanálise, ele não sabia muito bem qual seria o final de um tratamento de histeria, então ali até a angústia, se ele acabar, ele acaba com a questão das angústias, mas a questão somática continua, então foi um tratamento parcial na resolução. E aí chega o Otto e fala, escuta, olha, eu encontrei com ela, está melhor, mas não está completamente bem. Ou seja, apontando justamente essa insuficiência do Freud, o que deixa ele irritado. E ele fala, mas não entendi minha sensação desagradável, não me expressei. E naquela mesma noite, ele escreve o caso clínico de Irma e para entregar para o Dr. M, um amigo comum, que era, então, a personalidade de maior autoridade no nosso círculo. O M, então, era meio que um médico ali mais experiente, que às vezes o Freud consultava para tirar certas dúvidas. Olha, por aqui, por ali. Beleza, então esse é o contexto, como ele fala aqui, ó. Cada sonho exige um relato preliminar para dar um contexto. Aí ele põe, vamos para o sonho. No PDF aqui é página 132. Como eu estou com meu livro físico, eu não sei que página que dá ali. Mas, só para deixar claro, capítulo 2, em que ele traz agora o sonho de injeção de hino. Olha só o sonho. Um grande salão. Muitos convidados que recebemos. Entre eles Irma, que imediatamente chama de lado, como que para responder à sua carta e para recriminá-la por ainda não aceitar a minha solução. Digo a ela, se ainda sente dores, é exclusivamente culpa sua. Ela responde, se você soubesse quantas dores eu sinto agora na garganta, no estômago e no ventre, elas me sufocam. Eu me assusto e olho para ela. Parece pálida e inchada. Penso que talvez eu não esteja reconhecendo algo orgânico. Levo até a janela e examino sua garganta. Ela resiste um pouco, semelhante às mulheres que usam uma dentadura artificial. Penso comigo mesmo que ela não precisaria fazer aquilo. Então ela abre a boca adequadamente e à direita descubro uma grande mancha branca. Em outro lugar vejo, em estranhas formações crespas, que evidentemente tinham como modelo os ossos turbinados do nariz, extensas crostas cinzentas e esbranquiçadas. Aí chama o Dr. M, que repete e confirma o exame. A aparência do Dr. M é muito diferente da de costume. Ele está muito pálido, manca e o queixo está sem barba. Agora meu amigo Otto também está ao lado dela.
E meu amigo Leopold a ausculta através do corpete e diz: ela tem uma área amortecida embaixo à esquerda. Ele indica também que uma parte da pele no ombro esquerdo está infiltrada, algo que, como ele, também consigo sentir apesar do vestido. M diz: não há dúvida, é uma infecção, mas não importa. Virá ainda uma disenteria e o veneno será eliminado. De imediato, também sei que a origem da infecção. De imediato também sei qual a origem da infecção. Recentemente, quando ela se sentia indisposta, o Otto lhe aplicou uma injeção com um preparado de propileno, ácido propiônico, trimetilamina. Vejo, olha que legal, vejo essa forma em negrito diante dos meus olhos. Então, esse vejo, a questão da observação, como fica muito próximo, essa ler o inconsciente, a leitura do material. Esse tipo de injeção não se aplica levianamente. Também é provável que a seringa não estivesse limpa. Então, esse é o relato do sonho, esse é o sonho que ele teve. Então, ele fez a apresentação preliminar, ele traz o sonho e agora ele vai fazer diversos tópicos comentando cada parte desse sonho. Então, vou passar aqui com vocês, para vocês estudarem, sair das trevas de Freud e da interpretação dos sonhos. Olha o que diz. Esse sonho tem uma vantagem sobre os muitos outros. Fica imediatamente claro a que eventos do dia anterior ele remete e qual é o tema abordado. O relato preliminar fornece essas informações. O que ele está dizendo então? Que já dá para saber que muito desse sonho tem a ver com o contexto, o cenário preliminar que vai acabar produzindo esse sonho. Mas o que tem dele, né? A notícia que eu havia recebido de Otto sobre o estado de Irma e o caso clínico que redigi até altas horas da noite ocuparam minha atividade psíquica também durante o sono. Isso acontece às vezes, você está fazendo uma coisa até muito tarde assim, e aí você acaba quase continuando aquilo, induzindo o sonho a partir do que você estava fazendo naquele momento. Lembro de algumas vezes assim que estava estudando para a prova da faculdade, do colégio, muitas vezes, né? Eu estudava assim, aí eu acabava dormindo e eu continuava no sonho ali estudando e me ferrando, me dando bem, sei lá, eu ia até altas horas estudando e dava essa continuidade. Mas isso não é o suficiente, vocês vão perceber aqui ao longo das aulas, não só essa aqui, mas da interpretação dos sonhos, isso é só uma parte para interpretar os sonhos. Esse resto de uno, esse estado do dia anterior, um pouco antes do sono, né? Isso é a base, mas não é tudo o que é o suficiente para explicar a formação do sonho. Mas como é capítulo 2, vai ter que ser isso. Então veja só. Tá. Coloca assim, o salão. O que é o salão? O que ele lê do sonho? O salão, muitos convidados que recebemos. Passamos aquele verão, numa casa isolada. Ele põe aqui, naquele dia, o sonho ocorreu poucos dias antes do aniversário da minha esposa. Naquele dia, minha esposa havia expressado a expectativa de que vários amigos, entre eles também Irma, comparecessem ao seu aniversário como nossos convidados. Meu sonho antecipa essa situação. Depois, recrimino Irma por não ter aceitado a minha solução. Digo, sendo a sentir dores, é exclusivamente culpa sua. Eu poderia ter lhe dito mesmo em estado de vigília, ou seja, acordado. Mas eu não disse na época. Ou talvez eu tenha dito na época. Na época eu acreditava, erroneamente, como eu vim a conhecer mais tarde, que minha tarefa se esgotava com a comunicação do sentido oculto dos sintomas do paciente. Se este aceitasse ou não essa solução, da qual dependia o êxito do tratamento, não era mais responsabilidade minha. Ele achava que era isso, é isso aqui, aceite, e vai ter que ser ponto final. Depois ele percebe que não. Freud depois vai descobrir a questão das resistências, que não é simplesmente a pessoa aceitar a interpretação dele ponto final. Isso vai aparecer muito no caso Dora, que vai ser publicado alguns anos depois. Já estava rolando aqui o caso Dora, mas é só publicar depois. Que o Freud fazia lá a interpretação, aceita. Se você aceitar, tem que melhorar, e se você não aceitar, a culpa é sua e ponto final. Né? Se você não melhorou, é porque você não aceitou efetivamente. Então aquilo que parecia muito fácil nos estudos sobre histeria, da interpretação que era dada, e acontecia lá uma catarse e resolvia, Freud foi percebendo que não acontece isso. Na prática não funciona bem assim. Por isso que é tão importante um texto do Freud
dos artigos sobre técnica, chamado Recordar, Repetir, Elaborar, em que ele fala que no começo a psicanálise era a questão do recordar, catarse resolveu. Mas depois ele percebe a questão da resistência e da repetição, que não é simplesmente você fazer ali uma produção de sentido, comunicar o sentido oculto do sintoma e está resolvido. Se fosse assim, seria muito fácil. E hoje em dia é interessante isso, que a psicanálise percebe, Freud, né, e tantos outros, a limitação disso. Já em 1900, já está percebendo isso, 1905, 1915 principalmente. E aí você tem, às vezes, hoje em dia, psicanalistas, talvez com uma formação ainda muito crua, não sei, ou até outras abordagens, que acha que simplesmente apresentar o comunicado, né, o sentido oculto dos sintomas resolve. Tem várias práticas que fazem isso. Olha, você vai fazer lá uma vivência para entender o significado da coisa e resolve. Vai achando que resolve. Resolve por um tempo, né? Resolve ali por um tempinho ali, mas depois não funciona assim. Bom, as queixas de Irma, dores na garganta, no ventre e no estômago, elas a oprimem. Aí ele fala, as dores de estômago faziam parte do complexo de sintomas da minha paciente, mas não eram prominentes. Ela se queixava mais de sensações de náusea e repulsa. Dores na garganta, no ventre e constrição na garganta quase não importava em seu caso. Pergunto-me por que eu teria optado por essa seleção de sintomas no sonho, e não encontro respostas no momento. Então essa parte do sonho não consegui responder. Ela parece pálida e inchada. Minha paciente sempre teve uma aparência corada. Aí o Freud traz uma suspeita. Suponho que aqui ela represente outra pessoa. Depois vai descobrir mais para frente, aqui vai apresentar para a gente como o conteúdo é disfarçado no sonho. Então, no caso aqui, a Irma, que sempre é corada, ela está pálida e inchada, ou seja, provavelmente outra pessoa nessa história. Assusto-me ao pensar que tenha ignorado uma afecção orgânica. Isso, como todos acreditarão, constitui uma fonte inesgotável de angústia para um especialista que trata quase que exclusivamente pacientes neuróticos e que está acostumado a atribuir à histeria muitos fenômenos que outros médicos tratam como orgânicos. Outra parte. Levo até a janela para examinar sua garganta. Ela resiste um pouco, como as mulheres que usam dentes falsos. E aí ele fala, bom, penso comigo mesmo que ela não precisaria fazer aquilo. Eu nunca tive motivos para inspecionar a cavidade bucal de Irma. O procedimento no sonho me lembra um exame realizado há algum tempo numa preceptora, que a princípio dera a impressão de uma beleza juvenil, mas quando abriu a boca, essa preceptora, bonita, mostrou que escondia uma dentadura. Tem uma certa decepção ali, né? Ele tem uma mulher bonita e atraente e percebe que tem uma dentadura. Aí coloca aqui, né? Ó, esse caso remete a outras lembranças de exames médicos e de pequenos segredos revelados em seu decorrer, para o desagrado de todos. Ela não precisaria disso, frase do sonho. Em primeiro lugar, um elogio à Irma. Afinal, ela é essa mulher que não precisa dessa dentadura. Suspeito, porém, de outro significado. Vê que aí não bate o martelo. Isso aqui significa isso. Ó, isso me parece isso, mas também pode ser outra coisa. O analista atento percebe se os pensamentos de fundo, por ele antecipados, foram esgotados ou não. O modo como Irma se posiciona diante da janela me lembra repetidamente outra experiência. Irma tem uma amiga íntima, uma pessoa que eu tenho alta estima. Certa noite, quando eu fazia uma visita, eu a encontrei à janela na situação reproduzida no sonho. E seu médico, o mesmo Dr. M, declarou que ela apresentava uma placa diftérica. O personagem do Dr. M e a placa retornam no decorrer do sonho. Agora lembro que ao longo dos últimos meses tive toda a razão para suspeitar que essa outra senhora também era histérica. Sim, a própria Irma me revelara esse fato, mas o que eu sei sobre seu estado? Apenas que ela sofre uma sufocação histérica, como a Irma do sonho. Ou seja, o sonho substituiu minha paciente por sua amiga. Por que será? Agora me lembro também de ter cogitado várias vezes a possibilidade dessa mulher recorrer aos meus serviços para livrá-la de seus sintomas. No entanto, considerei improvável, pois ela é de natureza muito reservada. Ela se opõe, como mostra o sonho. Outra explicação seria que ela não precisaria disso. Até então, realmente tem se mostrado forte o bastante para dominar seus estados sem a ajuda alheia. Agora restam apenas poucos traços que não consigo atribuir nem a Irma nem a sua amiga. Pálida, inchada,
dentes falsos. Os dentes postiços me levaram àquela preceptora, que eu falei agora há pouco. Agora sinto-me inclinado a contentar-me com os dentes estragados. Põe mais embaixo. Portanto, comparei minha paciente Irma com duas outras pessoas que também se oporiam ao tratamento. Irma tinha uma certa... Ela não, né? Tinha descrença em torno da Irma, dos familiares. O Freud coloca, talvez que colocou, que prometeu muito ali o que ia fazer. E talvez isso teria uma desconfiança da Irma, ou é mais uma desconfiança dele, que acabou projetando para ela. Mas ele traz aí essas outras duas possibilidades de substitutas da Irma, porque são duas pessoas que também se oporiam ao tratamento. Qual poderia ser o sentido de eu trocá-la no sonho por sua amiga? Aí vai ter a ver com o desejo do porquê fazer essa substituição. Talvez porque eu quis trocá-la, a outra desperta maiores simpatias em mim, ou tem uma opinião melhor da sua inteligência, pois considero a Irma tola por não aceitar minha solução. Né? É bem interessante isso aqui, se você contextualizar, o caso Dora também ele aconteceu o tratamento por volta dessa época aqui, 1900, né? Ele é publicado depois, foi antes de 1900. Mas ali você já encontra essa posição do Freud, que ele assim, a paciente quando aceitava a Dora, né? Quando ele fazia a interpretação e ela concordava, ele tecia elogios para Dora. Mas quando ele fazia interpretações e ela recusava, ele chamava ela de tola, de mimada, então tinha uma certa crítica. Então, por não aceitar a solução, ele se irritaria. E aí, no caso aqui, da injeção de Irma, ele também coloca ela como uma pessoa que não aceitou sua solução, por isso que ela não ficou completamente curada. Bom, e a outra parte, né, a boca se abre facilmente, ela revelaria mais do que Irma. O que vejo na garganta, uma mancha branca e os ossos turbinados cobertos de crostas. Outra parte do sonho que o Freud lê. E ele põe: as crostas nas cavidades nasais me fazem recordar uma preocupação com a minha própria saúde. Na época, eu fazia uso frequente de cocaína para suprimir inchações nasais incômodas, e poucos dias antes eu tinha ouvido que uma paciente, que seguia meu exemplo, desenvolvera uma necrose extensa na membrana mucosa nasal. Lembrando que o Freud usou muita cocaína, foi um dos que usou, ele e um colega, né, a aplicação da cocaína para cirurgias, principalmente oculares. E então Freud foi um dos estudiosos da cocaína e também usuário, e também ele coloca que quase teve problemas sérios aqui de saúde por conta disso. E claro que tem a galera assim para detonar a psicanálise, né, sei lá, para falar mal da psicanálise, o Freud usava cocaína, foi uma teoria que ele escreveu cheirado. Então é aquele argumento falso, né, preguiçoso, como se fosse suficiente, como se fosse um uso contínuo a vida inteira. Tem um período ali que ele usa, né, mas que não sabia, não era considerado como uma droga da forma que a gente pensa hoje em dia, mas muito mais como um anestésico ou uma droga estimulante, como hoje tem, sei lá, pessoal usando medicamentos receitados por psiquiatras, enfim, médicos, para ser mais ativo no dia a dia, e que talvez um dia seja uma droga, quer dizer, é uma droga, né, mas talvez seja uma droga proibida e não estimulada como hoje. Chamo rapidamente o Dr. M, que repete o exame. Isso corresponderia à posição que M ocupava em nosso meio. Mas o rapidamente é chamativo. Ó, eu vi que ele está lendo o sonho. Ele chama rapidamente o Dr. M. E esse rapidamente que chama atenção tem uma explicação especial. Lembro de uma triste vivência médica. Certa vez eu havia provocado uma intoxicação grave de uma paciente por meio de administração contínua de um remédio considerado inofensivo na época, o sulfonal, e recorri o mais rápido possível à ajuda do colega experiente mais velho. O fato de eu ter em mente esse caso é confirmado por um detalhe secundário. A paciente que veio a sucumbir à intoxicação tinha o mesmo nome da minha filha mais velha. Até então não havia pensado nisso, agora parece-me quase uma retaliação do destino. É como se a substituição das pessoas devesse ser continuada em outro sentido. Essa Matilde por aquela Matilde, olho por olho, dente por dente. É como se eu tivesse procurado todas as oportunidades para me repreender por falta de escrúpulo profissional. E aí continua. O Dr. M está pálido, sem barba, no queixo e manca.
É correto que sua aparência ruim provoca frequentemente a preocupação dos amigos. Os dois outros traços, mais uma vez, devem pertencer a outra pessoa. Vem à mente meu irmão mais velho, que vive no exterior, que costuma barbear seu queixo e que, se bem me lembro, se parece com o Dr. M do sonho. Alguns dias atrás recebi a notícia de que está mancando em decorrência de uma infecção artrítica no quadril. Outra parte do sonho que ele lê. Meu amigo Otto está agora ao lado da paciente e meu amigo Leopold a examina e indica um amortecimento abaixo à esquerda. Meu amigo Leopold também é médico, um parente de Otto. Os dois haviam se especializado na mesma área, por isso o destino os transformou em concorrentes, que sempre são comparados um com o outro. E por aqui, esse amortecimento embaixo à esquerda me passa a impressão de corresponder em todos os seus detalhes um caso específico no qual Leopold me surpreendeu com sua meticulosidade. Outra parte, uma parte da pele infiltrada no ombro esquerdo. Sei imediatamente que se trata do meu próprio reumatismo no ombro, que sinto regularmente quando permaneço acordado até altas horas da noite. A escolha das palavras no sonho é bem ambígua, algo que, como ele, também consigo sentir. Quer dizer que eu sinto meu próprio corpo. Chama minha atenção também como é incomum a designação parte da pele infiltrada. Estamos acostumados com a infiltração posterior superior à esquerda. Esta se referiria ao pulmão e, portanto, novamente, à tuberculose. Outra frase do sonho, apesar do vestido, isso nada mais é do que uma interpolação. Naturalmente, as crianças estavam despidas quando as examinávamos na enfermaria infantil. Trata-se de algum contraste em relação a como devemos examinar os pacientes adultas, as pacientes adultas. Outra parte que ele traz é o Dr. M diz, é uma infecção, mas isso não importa. Virá ainda uma disenteria e o veneno será eliminado. A princípio, isso me pareceu risível, mas, como todo o restante, precisa ser dissecado cuidadosamente. Visto mais de perto, acabo descobrindo algum tipo de sentido. O que encontrei na paciente foi uma difteria local. Lembro-me na época da doença da minha filha, de uma discussão sobre difteria e difterite e difteria. Não importa, outra frase que ele pega do sonho, é um consolo. Acho que entra no contexto do seguinte modo. O conteúdo da última parte do sonho foi que as dores da paciente são resultados de uma grave afecção orgânica. Suspeito que com isso quero apenas afastar a culpa de mim. O tratamento psíquico não pode ser responsabilizado pela persistência de dores diftéricas. Agora, porém, sinto-me envergonhado por ter inventado uma doença tão grave para Irma apenas para me inocentar. Parece tão cruel. Preciso, portanto, da certeza de um final feliz. Aí ele traz depois a palavra disenteria, alguma noção teórica remota segundo a qual as substâncias mórbidas poderiam ser expulsas por meio do intestino. Seria uma tentativa de zombar da tendência do Dr. M de recorrer a explicações exóticas, de fazer curiosas associações patológicas. A disenteria me faz lembrar ainda outra coisa. Alguns meses antes, eu aceitara o caso de um homem jovem com estranhas dificuldades de defecação, que os outros colegas haviam tratado como caso de anemia com desnutrição. Reconheci que se tratava de uma histeria. Não queria aplicar a ele minha psicoterapia e o enviei numa viagem marítima. Poucos dias atrás, recebi dele uma carta desesperada do Egito, dizendo que havia sofrido uma nova crise diagnosticada pelo médico como disenteria. Suspeito que o diagnóstico foi um erro de um colega inexperiente que se deixou enganar pela histeria. No entanto, não pude poupar-me da recriminação de ter colocado meu paciente numa situação em que poderia ter contraído algum distúrbio orgânico, além da afecção intestinal histérica. Além disso, o som de disenteria lembra difteria, palavra de mau agouro que não é mencionada no sonho. Perceba aqui, até para pensar, essa quantidade de detalhes que o Freud fala do sonho, e aí ele vai buscar ali esse paciente que ele atendeu e acabou liberando, que ele viajou para o Egito,
ou então da preceptora, da dentadura, da colega, da irmã. Tudo isso, só ele poderia saber essas várias associações para poder apresentar com tantos detalhes e tantos desdobramentos, porque ele passou por isso, porque os sonhos são deles, os pensamentos são deles. Se ele fosse apresentar os sonhos de uma outra pessoa, às vezes descrita já na literatura da história sobre sonhos, ou algum paciente, ele teria uma possibilidade de associações limitadas por aquilo que o paciente contou para ele ou descreveu no texto. No caso aqui, como é ele pode, nessa meditação, ir associando uma série de coisas. Então, o que é legal pensar também aqui é que o que Freud está fazendo é uma associação livre. Ele está pegando uma sentença aí do sonho e está associando para cada ponto que ele pega das frases uma associação livre. É assim que trabalha um psicanalista. Bom, aí depois que ele coloca aqui, mais para frente, ó, outra aqui. Aí ele põe, né? Portanto, desse sonho já me vinguei de duas pessoas. De Irma com as palavras, se você ainda sente dores, a culpa é inteiramente sua. E Dr. M com as palavras de um consolo absurdo que coloquei em sua boca. Depois outra frase. Reconhecemos imediatamente a origem da infecção. Esse conhecimento imediato no sonho é estranho. Poucos instantes antes, ainda não a conhecíamos, pois a infecção acabara de ser identificada por Leopold. Outra frase. Quando ela se sentiu mal, o amigo Otto lhe aplicou uma injeção. Otto havia contado que durante sua breve estada na casa da família de Irma, foi chamado para o hotel vizinho para lá aplicar uma injeção numa pessoa que repentinamente se sentirá mal. As injeções voltaram a me lembrar o amigo infeliz que se intoxicou com cocaína. E aí chega mais uma citação aqui do sonho, que é talvez a parte mais famosa, que é com preparado de propileno ácido propiônico. De onde vem isso? Na mesma noite que redigi o caso clínico e sonhei em seguida, minha esposa abriu uma garrafa de licor, no qual estava escrito ananas, abacaxi, e que era um presente de nosso amigo Otto. Ele tinha o costume de fazer presentes em todo tipo de ocasião. Espero que um dia uma mulher o cure disso. Esse licor exalava um cheiro tão forte de aguardente, barata, que recusei a prová-lo. Minha esposa disse, daremos essa garrafa de presente aos empregados. E eu, mais cauteloso ainda, proibi que o fizesse, com a observação caridosa de que não deveríamos envenená-los. O cheiro de aguardente ordinária, a 1000, despertou em mim a lembrança de toda a sequência, propil, metil, que forneceu os preparados de propil para o sonho. No entanto, efetuei uma substituição. Sonhei com propil após cheirar a 1000, mas esse tipo de substituição seja talvez permitido na química orgânica. Aí vem uma palavra legal aqui, ó. A trimetilamina. Eu vou trazer aqui, depois pesquisem o que é trimetilamina. O que é esse. Que tipo de substância tem trimetilamina, esse cheiro? Descubra aí, me conte aí nos comentários. Se não no próximo. Se não, não. De qualquer forma, vou trazer no próximo vídeo. Mas quem souber e quiser comentar aqui, é bacana para pensar em mais um elemento do sonho, talvez um dos desejos centrais aqui. Vejo no sonho a fórmula química dessa substância, o que é um testemunho de um grande esforço da minha memória. E a fórmula está impressa em negrito. Veja que interessante, ele lê trimetilamina, ele lê isso. Por isso que a gente fala de ler o inconsciente. Apesar de falar que nós escutamos, não é exatamente só escutar, nós lemos o que o paciente fala. Né? O analista escuta o analisante e lê o que ele disse e o analisante escuta aquilo que está sendo lido. Que ele próprio falou, ele fala, o analista lê e o analisante escuta. Como se o sonho quisesse destacá-la do contexto como algo de importância muito grande. Para onde me leva a trimetilamina, que chama minha atenção dessa forma? Para uma conversa com outro amigo que há anos conhece todos os meus trabalhos desde seu estado de germinação, assim como eu conheço também os seus. Na época, ele me comunicou determinadas ideias sobre uma química sexual e mencionou, entre outras coisas, que acreditava reconhecer na trimetilamina um dos produtos do metabolismo sexual. Essa substância me levou à sexualidade,
aquele aspecto ao qual atribuo a maior importância no desenvolvimento das afecções nervosas que pretendo curar. Minha paciente Irma é uma viúva jovem. Se minha intenção realmente fosse desculpar meu fracasso em seu tratamento, a melhor forma de fazê-lo seria recorrer a esse fato, que seus amigos bem gostariam de mudar. Ela é jovem, ali viúva, que ela pudesse ter alguém, talvez voltar à sua vida sexual. E como é estranha a composição desse sonho. A outra mulher que no sonho tenho como paciente no lugar de Irma também é uma jovem viúva. Freud ali querendo que as jovens viúvas retomem sua vida sexual. Talvez com ele. Será que tem desejo dele em jogo nessa história? Só saberemos depois. Depois, outra frase. Esse tipo de injeção não se aplica levianamente. Aqui a acusação da prática leviana é lançada diretamente contra o amigo Otto. Acredito que tenha pensado algo semelhante naquela tarde, quando suas palavras e seu olhar pareciam indicar que ele havia tomado partido contra mim. Pensei mais ou menos assim. Com que facilidade ele se deixa influenciar, com que facilidade chega às suas conclusões. É outra frase. É provável também que a seringa não estivesse limpa. Outra acusação contra Otto. Esta, porém, de origem diferente. Por acaso, encontrei ontem o filho de uma senhora de 82 anos em que preciso aplicar diariamente 2 injeções de morfina. Atualmente, ela se acha no campo e eu soube que ela está sofrendo de flebite. Pensei imediatamente numa infiltração com uma seringa suja. Orgulho-me de, durante 2 anos, não ter causado uma única infiltração. É, porém, uma preocupação constante minha certificar-me de que a seringa está limpa. Sou meticuloso. A flebite me leva de volta a minha esposa, que durante a gravidez sofreu trombose, e agora surgem em minhas memórias 3 situações semelhantes com a minha esposa, com Irma e com a falecida Matilde, cuja identidade evidentemente me deu o direito de, no sonho, substituir uma pela outra as 3 pessoas. E agora vem, chegamos aqui na conclusão. Concluí agora a interpretação do sonho. Durante esse trabalho, empenhei-me em afastar todas as ideias que serão provocadas pela comparação entre o conteúdo do sonho e os pensamentos oníricos escondidos por trás destes. Enquanto isso, compreendi também o sentido do sonho. Notei uma intenção realizada pelo sonho que deve ter sido a motivação para sonhá-lo. O sonho realiza alguns desejos, aí a conclusão, né? O sonho realiza alguns desejos que haviam despertados pelos eventos da noite anterior. A notícia de Otto, a redação do caso clínico. O resultado do sonho é que eu não sou culpado pelas dores persistentes de Irma, que o culpado é Otto. A observação dele sobre a cura incompleta de Irma me aborreceu. O sonho me vinga, devolvendo a acusação a ele. O sonho me exime da responsabilidade pelo estado de Irma, explicando-o por outros fatores, na verdade, toda uma série de fatores. O sonho representa determinado estado de coisas de forma como eu o desejo. Seu conteúdo é, portanto, uma realização de desejo. Sua motivação é um desejo. Freud colocou aqui em itálico, para destacar a grande lição que ele tira dessa análise que ele faz do próprio sonho. Ou seja, seu conteúdo é, portanto, uma realização de desejo. Sua motivação é um desejo. E assim encerramos nossa aula 3 de interpretação dos sonhos das obras completas de Freud. E no próximo trabalharemos o capítulo 3, chamado O Sonho é a Realização do Desejo, que foi essa a conclusão que o Freud extrai dessa leitura do caso de injeção de Irma. Entendam que essa ideia de que o sonho é a realização de um desejo, essa é uma ideia trivial para quem estuda psicanálise, sabemos disso, né? Óbvio disso. Mas é legal que o Freud ele mostra como ele chegou nessa sentença, que o sonho é a realização de um desejo. É o sonho como sintoma, e aí a aplicação do método de trabalhar as neuroses histéricas e obsessivas, enfim, a aplicação disso se revela ali um desejo, revela ali as contradições, a formação de um compromisso, e aí quando ele toma o sonho por essa via do sintoma, e ao invés de ler como um bloco, uma única coisa, de uma substituição total, ou uma criptografia de que cada elemento tem um significado a priori, o que ele faz é fazer uma divisão
desses conteúdos, fazer associações em cada um desses pontos do sonho, para então depois juntar todas essas várias associações, ele faz o amarrado, para fazer então o que ele chama de o resultado, deixa eu pegar se foi o nome, né? O resultado dessa equação, veja que é uma equação que ele está montando, ele tira esse resultado, explicando as várias coisas que o sonho se propôs ali a apresentar, trabalhar, resolver, mas ele põe que a base de tudo, a motivação para que tudo isso acontecesse é um desejo. Portanto, o sonho é uma realização do desejo. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula do Freud, Obras Completas.